Assunto? Urbanização? Crescimento urbano? É assim mesmo? Todo mundo, só Miriam falou. Civilização urbana. Maria José? Tá mais para as grandes cidades urbanas mesmo do que a urbanização. Porque ele não fala sobre... Quando a gente fala que o assunto é urbanização, você se volta ao processo de urbanização. E aqui você olha para o processo ou olha para o homem? Nesse texto. Você olha para o homem. Você não olha para o processo. Então, alguma coisa ligada às grandes cidades. A gente sabe que são as grandes cidades porque ele está o tempo inteiro trabalhando com a ideia da cidade moderna. E ele faz uma comparação. Aqui ele trabalha com o assunto cidade moderna, que Maria José chamou de as grandes cidades. E eu quero saber qual é o tema. O tema é eu pegar esse elemento e identificar quais são os termos que estão no entorno desse elemento. Vocês não estavam de um todo erradas quando pensaram em urbanização, porque para ser uma grande cidade, ser uma cidade moderna, é necessário que haja um processo de urbanização. O tema cidade moderna, aí eu vou perguntar para você. A gente olha para quem? É porque ali tem ali, ó, Revolução Industrial. Tem, que aí é a ilustração. Fenômeno urbano para ter ultrapassado as fronteiras das cidades. Sim. Difundido pelo espaço. Mas só que a gente olha para a cidade isoladamente. Ele compara a cidade a o tempo inteiro ele compara a cidade a um labirinto. E há um presídio de loucura. Porque esse labirinto é um presídio de loucura mesmo. Que eu acho que o assunto achei que era isso. Eu quero um homem preso nas loucuras da cidade. Ele tá ali, coitado. Perfeito. Agora como é que você identifica esse tema e diz que o assunto é urbanização? Porque é o crescimento urbano. Não. O crescimento das grandes cidades. Se você identificou adequadamente o tema, é porque você viu que o processo que ele está apresentando no texto não é sobre urbanização. É sobre o que esta cidade moderna faz com o homem. Entendeu? Porque você percebeu bem o tema. Repita aí, por favor. O homem preso às loucuras das grandes cidades. O homem preso neste labirinto. O homem é a deriva. Porque essa prisão é uma espécie de abandono também. Qualquer cidade é a mesma coisa. Que é justamente, você identificou bem o tema, identificou as ilustrações, quando você falou assim, Rose, fala sobre Revolução Industrial, você identificou as ilustrações. E você identificou bem a tese. Só que você não identificou adequadamente o assunto. Para a sua sorte, o concurso, quando pergunta do assunto, ele trabalha assunto como sinônimo de tema. Aí, como você conseguir identificar bem o tema, você não iria errar uma questão. Mas pensando na organização de... Se você identificar o assunto. Porque querendo ou não, várias vezes a urbanização. É porque quando você identifica bem... Forma a urbanização em movimento centrífugo. Mas a urbanização porque está ligada ao... Mas é porque está ligada à cidade moderna. Na verdade, não é o assunto. Pegando esse tema, eu identificando como tem a cidade moderna, eu desenvolveria bem. Sim. Agora, se você pegasse esse texto e escrevesse sobre urbanização, não. A FCC pede para que vocês escrevam um texto sobre o assunto do texto. Sim. Já
Sim, Pegaria a tese do autor. sim. Então não falaria de urbanização. Mas quando você começa... Por isso que eu estou dizendo que eu acho estranho vocês pegarem o assunto como urbanização e depois vocês voltarem para o elemento adequado. Entendeu? Eu ainda pensei, eu até pensei em colocar o crescimento das grandes cidades, mas aí eu achei que a urbanização seria um tema mais... Deixa eu te falar. Escrever sobre o crescimento das grandes cidades é a mesma coisa que escrever sobre urbanização? Em parte sim, porque o crescimento urbano A urbanização está dentro do crescimento das grandes cidades. Uma grande cidade tem que passar por um processo de urbanização. Mas é somente a urbanização que faz de uma grande cidade uma grande cidade? Aí é a questão do recorte, entendeu? Me define Está dentro, mas não é só. Bem que você faz geografia, né? Mas não é só. porque o processo de urbanização e crescimento das cidades estão interligados. Estão interligados, mas é só o processo de urbanização que leva, As cidades elas crescem de forma desorganizada sim, e necessitando de urbanização. de transporte, saneamento. Você falou tudo o que eu precisava. Esse crescimento desordenado é que faz com que as pessoas fiquem aprisionadas aos problemas cidades. Aí, veja só, você falou tudo o que eu preciso. Antes da urbanização, grandes cidades, às vezes, crescem, se transformam em grandes cidades. Você acabou de dizer. Mesmo sem... quando essa grande cidade cresce, é necessário que haja a urbanização. Então, a ideia de grande cidade não está dependente da ideia de urbanização. A ideia de urbanização que está dependente da ideia de grande cidade. Pode ter. a raiz da palavra urbano. Sim, vem de urbis, de organização mesmo. Veja aí, por favor, que eu nunca parei. Eu sei a ideia. Veja aí no Pai Google. O processo de urbanização na geografia é o quê? É o crescimento Ordenado. 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 Então, onde não é ordenado, não há urbanização. É isso? É porque para ver a urbanização, você tem que ter saneamento básico, transporte adequado. Não é que não tem nada, ele sempre tem alguma coisa. Eu estudei, mas esqueci totalmente. Ele sempre tem alguma coisa. É ótimo. Eu estudei para o IBGE e eu não lembro o processo de urbanização. Porque tem a ruralização, que teoricamente seria o contrário. Sim. O fundamento da questão aqui eu não posso dizer que o assunto seja urbanização, porque urbanização é só um aspecto dentro de grande cidade. O IBGE. Entendeu? Foi eliminado e eles vão fazer. Foi eliminado? Agora aberto de novo nas O grandes. temporário, É eles temporário. cancelaram. E aí Abriram de abriram novo. Por isso que eu tô perguntando. Ah. Exatamente. Pelo menos Veja aí o que significa urbis. essas granil. Essas granil. Comer a boca, É, vocês granil, comer a boca, vocês granil. Porque existe Tranquila. a zona urbana e a zona rural. e a zona urbana não significa necessariamente que é uma grande cidade, É a grande cidade, mas significa que tem uma que tem uma estrutura organizada. Mas aí veja. A zona urbana tem que ter uma organização maior. Então, junto com ela vem tudo isso. Eles estão Só que a gente só não pode dizer que o assunto, o topo da pirâmide, seja a palavra urbanização. Porque se a gente pegar a palavra urbanização aqui em cima, o que vai descer é justamente a estrutura viária, saneamento básico, favela. E aqui, aí está dentro, mas não é uma tradução tão justa acerca de grande cidade. Entendeu? Porque a urbanização foi incluída justamente o contrário. Que ele está louco, ainda desorganiza maior e a cidade. Não, mas a grande cidade não é somente a cidade. É que eu quero saber o que significa estrutura urbis no latim. No latim, Planejamento, organização e expansão. no latim tem uma diferença do grego para o latim, que diz assim, cidade em latim, que quer dizer urbis, o que é urbano, se difere da realidade rural, pois é a cidade. Para os romanos, e acho que para nós hoje, a urbis é onde se formam as estruturas ao redor das quais gira a sociedade, prefeitura, correio, estrada, escola. Não.
Roma traz essa ideia de organização. Para o grego, é o aglomerado de família, clãs, é na polis, Com a estrutura social. que se exerce a Um conceito política melhor e se que fundamenta a busca pelo bem-estar comum. Quer dizer, concentração de população em aglomerações de caráter urbano. sim, O que não é exatamente grande cidade, entendeu? A urbanização pode estar numa pequena cidade. Porque ele fala em centros metropolitanos, nesse caso. É, porque o tempo inteiro ele está lançando para uma ideia de metrópole. Então, eu não posso dizer que o topo dessa pirâmide seja a palavra urbanização. Urbanização está dentro de uma grande cidade. Uma grande cidade necessariamente tem um processo de urbanização mais intenso do que uma pequena cidade. Inevitavelmente. Mais intenso do que uma pequena cidade. Porque você tem estruturas de comunidade mais complexas. Você tem mais centros de, como você indicou, correios, prefeitura, serviços sociais, né? Você tem mais complexidade. uma exigência maior, porque a população está grande. Tem metrô agora em Salvador. 6 metros não é isso, o metrô. Ó, vamos analisar agora o texto de forma mais progressiva, né? Aqui, a nossa introdução, o texto é muito bem organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejam que a estética da conclusão, inclusive, é menor mesmo. É um texto que predominantemente, aqui neste parágrafo, trata da ilustração, mas isso não significa dizer que ele não faz uma referência à ilustração aqui em cima. Se vocês fossem identificar, Rose, a apresentação do meu assunto e a delimitação do meu tema termina aqui. Vocês apontariam onde? Nessa introdução. A apresentação do meu assunto e a delimitação do tema termina aqui. Eu quero um fragmento dessa introdução que esteja apresentando o assunto e delimitando o tema. Não. Ah, não, pode ser, né? Sim, pode ser aqui. Aqui ele já insinua um pouco da tese. Repare. Cidade moderna, labirinto, presídio. Por quê? Porque está concordando com os ecos. Aqui eu tenho um verbo de ligação que pode concordar com o sujeito. Por que cidade moderna é o sujeito? Porque você está dando uma informação sobre a cidade moderna. Só que quando esse verbo de ligação está ligando um sujeito no singular e um predicativo no plural, você pode priorizar a concordância para o que está no plural, se for coisa, coisa. Se for coisa, pessoa, você sempre tem que concordar com a pessoa. Mas se for coisa, coisa, a concordância pode ser com o plural ou o singular. Tá? As cidades modernas são os ecos. E assim como pode ficar, a cidade moderna é o eco. Ok? Eu posso... os ecos. Mas fica estranho dizer a cidade moderna é os ecos. Então, o que nós tendemos a fazer? Tendemos a colocar no plural, concordando com o predicativo. Mas o sujeito... Porque o elemento mais importante para essa informação a gente consegue perceber, cidade moderna, ok? Meu tema, portanto, a cidade moderna são como um labirinto que aprisiona. A ideia de prisão, ela acontece com animais ou com homens? É para animais ou homens? A ideia de Prisão. Mas aqui nós temos... Para o homem. O animal, a gente diz que ele é mantido em cárcere. O animal, a gente não diz que ele está numa prisão, não. A gente fala que ele está preso. A gente pode até dizer que o zoológico é como uma prisão, mas essa ideia de presídio
é para o homem. Entendeu? A gaiola pro passarinho, a gente não diz que é uma prisão do passarinho. Ai, que bonitinho, o passarinho tá na prisão. Quando a gente faz referência, a gente diz assim, esta gaiola é como uma prisão. Mas eu não estou dizendo que eu concordo com a gaiola, não. Nem com o zoológico. Acho que é realmente hoje algo que precisamos repensar, porque a sociedade mudou. No entanto, infelizmente, o ser humano, a ideia de presídio com sofrimento, ela é imputada ao ser humano. O ser humano não acha que está mantendo o animal num presídio, porque não é um castigo. O presídio é um castigo, entendeu? Aí você encontra aqui, se eu tenho essa referência a presídio, eu tenho essa alusão ao homem. Apesar de não ter a palavra homem, eu sei que está presente. Apesar de o presídio era de ressocializar. Porque o presídio é uma evolução das masmorras. Então você aprisionava para castigo. Aí, depois, na verdade, foi depois que essa ideia de presídio se transformou numa ideia mais de ressocialização. Complexo de ruas cruzadas e rios aparentemente sem embocadura, ou seja, embocadura é a saída, onde a iniciação itinerante, o fio de Ariadne. A gente não precisa saber, mas ele faz uma referência à mitologia. Ariadne é uma princesa que era apaixonada por Teseu e entregou para ele um novelo de lã para que ele pudesse entrar no labirinto do Minotauro e não se perder. Todo mundo já ouviu falar da história do Minotauro, né? Ariadne, Minotauro era um monstro, metade homem, metade touro, né? A parte de cima touro, a parte de baixo homem. E ele, como castigo, o rei dessa região aprisionava, abandonava algumas pessoas no labirinto e inevitavelmente encontravam o Minotauro, que matava. Ele era um monstro, porque nos filmes modernos eles são até aliados nas crônicas de Nárnia. Porque você tem uma revisão, há uma ressignificação. Borges, ele tem um conto em que ele narra o Minotauro. Em Borges, tem a história do Minotauro em Sítio. O episódio do Minotauro, o episódio de Ícaro no Sítio. Aí, Ariadne, apaixonada por Teseu, o rei indica que Teseu só vai ser libertado se ele sair do labirinto. Aí ela entrega o novelo para Teseu, que entra, que serve como um guia. E aí ele mata o Minotauro. Ele consegue matar o Minotauro. E sair do labirinto. Agora, novelo tem outro sentido, né? Me diga aí. Que pode ser bíblico e eu não sei. Não é bíblico não. Nessa referência de Ariadne, o termo de Ariadne... Traz a ideia de enrolação. Mas é um novelo de lã. Para você ir esticando o fio. Aí repara... Repara aqui, quando ele chama de o fio, quando ele dá o nome de Ariadne, aracnídea, olha, que é aranha. O fio de Ariadne, que é a ideia do fio da aranha. Aí você tem toda essa referência no fio do novelo, que vai perpassando pelo labirinto e criando uma espécie de teia de aranha, quando todas as coisas estão conectadas. Eu não sei se ela está debochando de minha cara ou não.
Mesma coisa, a teia da aranha novela. Sim. É uma... Como é o nome daquilo? Pode. Aí reparem, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. O fio de Ariadne, os fios de Ariadne, deixa eu ver, onde há iniciação itinerante, a ideia do percorrer, e o fio de Ariadne, a ideia de não se perder porque tem aquele condutor, se mostram tênues ou nulos. Ao contrário do que acontece com Teseu, com o mito, invertendo-se uma das interpretações do mito, o labirinto aqui não é trilha para chegar ao centro, é antes marca de dispersão. Indica a vitória do material sobre o espiritual, do perecível sobre o eterno. Esse daí viajou totalmente, foi para Grécia, foi para Jerusalém. É um texto extremamente rico. Agora, para entender o texto, você não precisa saber o mito de Ariadne. Você, no entanto, essa leitura vai enriquecer a sua percepção sobre o texto. E olha que coisa bacana ele faz em termos de coesão textual. Para chegar, marca de dispersão. E essa dispersão está na vitória do material sobre o espiritual. O espiritual, ele é e o material, ele é o perecível. Ou mais o lugar do descartável, porque está relacionado ao material. Este descartável, o lugar do novo e sempre igual. O que se repete. O texto, o parágrafo introdutório dele aí, está apresentando para nós tudo o que ele quer indicar no texto. Ele tem o assunto, a delimitação do tema, ele apresenta uma ilustração e ela tem uma tese. Ele indica aqui claramente que esta cidade moderna é um labirinto em que nós nos perdemos porque nós priorizamos no total, o total do texto dele. Essa cidade moderna é como um labirinto que aprisiona o homem. E por que aprisiona o homem, na opinião dele? O aprisionamento do homem na cidade moderna. Tá? E por que esse homem é aprisionado? É um prisioneiro? Porque ele troca nessa cidade o espiritual pelo material, o eterno pelo perecível, ele se torna descartável. E neste parágrafo ele tem tudo. Mas peraí, aí está colocando, você colocou agora como fosse sendo uma opção dele. Eu não entendi dessa forma, eu entendi como algo natural que não tem opção. Não, mas não é que seja opção ou não seja opção. É uma opinião do autor. Se você tiver argumentos sólidos suficientes, qualquer pessoa, argumentos sólidos suficientes para refutar a opinião do autor. O que o autor acredita? Que o homem ele se perde, porque a cidade o leva. Não como. Não é. Eu não acho que seja algo natural, que ele tenha apresentado como sendo algo natural, não. Como num labirinto, você não se perde porque você quer. Você poderia se encontrar? Poderia. Mas esse labirinto se soa como um novelo de Lândia Ariadne. Mas essa cidade, ela possibilita que você se encontre? Não. E ele deixa claro isso. Mesmo se você quisesse, seria muito difícil. Ele não pode sair dela sem cair. Olha, por que você não pode? Porque os fios, eles são... Existe esperança? Existe. Porque os fios, eles são tênues. Ou até mesmo nulos. Mas quando ele indica que são tênues, ele indica que existe um 0,1. Mas que a cidade moderna te leva justamente a se perder. Te seduz. E aí você tem o homem citadino. Olha como é que ele estabelece essa coesão textual. De forma fantástica. É presa, olha aqui, ó, dessa cidade,
Olha como as coisas estão relacionadas. Está enredado. A palavra enredado me lança para a ideia do labirinto, me lança para a ideia até mesmo dos fios de Ariadne. É como o fio que seria para me conduzir, é o fio que eu me enrolo e me perco. Não consegue sair desse espaço denso, que é justamente esse labirinto, e a gente visualiza o labirinto de forma muito clara, né? Esse espaço denso como aquela coisa quadrada. Uma vez que a civilização urbana... Aí você tem civilização urbana, com citadino, com cidade moderna, espraiou-se. Essa civilização urbana como assunto, por isso que eu peguei esse assunto civilização. Mas civilização urbana pode. Não, o que não é o assunto é urbanização. Eu falei civilização. Civilização urbana, você aqui utilizou como um sinônimo de cidade moderna, porque ele leva a essa leitura, ok? O que você não pode colocar é que urbanização está aqui no topo. Eu peguei civilização urbana como assunto e o tema como a cidade moderna, querendo traduzir essa questão que ela falou, que a modernização ela tem os seus... Ah, então o que você deve ter feito? Você deve ter colocado, concentrado toda a ideia que ele apresenta no texto na expressão cidade moderna. Só que você precisa deixar, se fosse um texto em que você iria desenvolver um processo, você deveria deixar muito clara a relação, entendeu? Porque isso aqui, cidade moderna, só é uma estrutura. Então não pode ser reconhecida como um tema, de fato. O tema é essa delimitação, esse detalhamento mesmo. Espraiou-se, que é a ideia de se espalhar para além dos centros metropolitanos. Gente, Vitória da Conquista é cidade moderna. Cidade moderna. Então não é mais a ideia realmente de centro metropolitano. E continua a preencher grandes áreas gradativamente em torno desses centros. A partir da Revolução Industrial, e aí ele coloca uma ilustração que indica quando foi que esse fenômeno começou de fato a acontecer. O fenômeno urbano parece ter ultrapassado as fronteiras das cidades e ter se difundido pelo espaço físico, como se tudo hoje tivesse se transformado em centro urbano, em cidade. A ideia da região metropolitana está cada vez mais vasta, né? Mais ampla. Se for analisar, se for na chamada aquela coisa pacata, se deve tudo assim, muito agitadas. Então ele pegou, ele não fez introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele pegou a introdução, É interessante você chamar a atenção para isso, Adriana, pelo seguinte: um texto bem escrito tem em cada um dos seus parágrafos um mini texto. Todo o texto, é isso que a gente treina bastante na aula de redação. Eu vou identificando e sistematizando como é que eu devo estruturar cada texto, cada parágrafo. Cada parágrafo tem um início, um meio e um fim. E eu posso tirar ele, cada parágrafo, e fazer... Um texto, exatamente, exatamente. Essa é a percepção. Isso aqui é um texto escrito. Porque você consegue perceber que ele está se relacionando, mas você consegue ler e entender perfeitamente cada um. Em todos os parágrafos. Em todos os parágrafos. É assim que um texto é bem escrito. Tanto que essa aula, na quinta-feira eu dou aula de redação no segundo horário, né? E aí, quando nós terminamos essa análise do texto aqui e fomos para a redação, foi inevitável não voltarmos para a análise do texto que nós fizemos. Porque esse texto é muito bem escrito. Ele tem muita coesão, ele tem muita progressão, ele tem muita consistência, tá? O signo do progresso transforma a urbanização em um movimento centrífugo. O que é centrífugo? É de dentro para fora? Ah! Eu pensei que ele estava mais trabalhando com essa coisa do aprisionamento, do ciclo. Mas é de dentro para fora mesmo. Centrífugo é de fora para dentro? É uma coisa.
coisa que vai de dentro para fora, ampliando, ampliando, ampliando. Que legal. Que vai de dentro para fora e vai ampliando. Eu terminei voltando de novo para o negócio da urbanização, ó. Transforma a urbanização. Mas o questionamento, Miriam, não é que a urbanização não está no texto. É que ele não está tratando principalmente da urbanização. A urbanização serve como uma ilustração. Por que essa cidade moderna ela está se tornando um labirinto? Porque o processo de urbanização, esse movimento de urbanização é um movimento que vem de dentro e vai crescendo. E vai crescendo. Mini texto vai ser junto, porque são diferentes. Gerando a metrópole que se dispersa. E essa ideia mesmo de dispersão, muito visual isso, né, gente? É muito interessante. Assim o citadino, homem à deriva, está na cidade como em labirinto. Não pode sair dela sem cair em outra idêntica, ainda que seja distinta. Esse texto, ele é muito bom. Não, o título da obra dele, Todas as Cidades. Gente, é muito bem escrito esse texto. É muito bem escrito. O filme de Avatar. Sobre Avatar, o autor de Avatar, eles colocaram no filme. É junto. Avatar, eu tenho problemas com Avatar. Acabar com a vida dos alunos dessas criaturas, que elas vão pegar esses textos do livro. Gente, mas esse texto é doido? Não, Extremamente amarrado. É porque a parte de Ariadne, mas a parte da Revolução Industrial também mostra que ele não se limita à opinião dele. Adri, deixa eu te dizer. Eu já falei pra vocês, na verdade. o Minotauro já tem uma reescritura. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo apresentou o Minotauro. Cereja mesmo no livro último tem e não é indispensável atenção. Não. Mesmo você não conhecendo pelo contexto. É porque a Adriana ela falou sobre a questão de estar acima da média do brasileiro. Eu vim de infância pobre com muitas lágrimas, já falei pra vocês. Mas eu sei do Minotauro desde criança. Desde criança que eu sei do Minotauro. Eu sempre gostei de mitologia grega. Tem, na Crônica de Nárnia tem lá o cavalo. É ali, Aí é Centauro. é isso que eu tô tentando raciocinar. Minotauro, então Minotauro pra mim é aquele touro. Minotauro é da cintura pra cima, touro, e da cintura pra baixo, homem. Quer dizer, do ombro pra cima é touro e do ombro pra baixo é homem. Ele é o Minotauro. Troquei o cavalo. O quê? Minotauro, sua cabeça que é de touro, o corpo é de homem, né? Aí tem, ó, em Percy Jackson tem o do... como é o nome do bode? Vou me despedir do pessoal, senão a gente vai ficar aqui desenvolvendo. Gostei muito de analisar o texto de hoje. Próxima aula tem mais. Beijos para todos vocês.